Salve galera, tudo bem? Atendendo a pedidos, aula de literatura aqui no canal do Monteiro. Nossas aulas de literatura irão ao ar toda quinta-feira. Pode chegar lá, pode acompanhar. E eu começo hoje falando de barroco. E barroco, arcadismo, romantismo, pretendo falar de todas as matérias, de todas as disciplinas, para que você possa ficar preparado para fazer o Enem. Então, vem comigo no canal do Monteiro. Barroco é uma escola literária ali do século XVII, tanto é que eu botei aqui no quadro, e esse período nós chamamos também de seiscentismo. Bem, muita gente quando vai estudar o Barroco, normalmente os livros de literatura colocam ali século XVII, Prosopopeia de Bento Teixeira, como a primeira obra barroca brasileira na literatura. É importante que nós lembremos que esse período, Salvador é a capital do Brasil. Então nós vamos ter as referências, as produções, principalmente que nós vamos ler nos livros didáticos, desse período na Bahia. E é aí que está a grande questão. Quando a gente fala de barroco, muita gente confunde com Minas Gerais no século XVIII, por conta principalmente do ouro e de toda a proposta estética arquitetônica lá de Ouro Preto, antiga Vila Rica. E as cidades que também foram contempladas com ouro e que foram vítimas, ou melhor, alvo de toda a exploração portuguesa. Bem, é importante que nós destaquemos que na literatura, quando nós estamos estudando literatura, nós vamos estudar justamente esse período que está no século XVII. E como está no século XVII, é importante que eu relembre que nesse período aqui, a Contra-Reforma vai ter um peso muito grande. Por quê? Você vai ter aí um conflito de ideias, porque a Igreja Católica ela voltará com o teocentrismo, ela voltará com aquela postura de colocar a religião à frente, instaurando a dúvida no homem antropocêntrico, um homem que estava vivendo um período pós-renascimento e que vai ficar nesse dualismo de ideias, nesse conflito de ideias que vai opor o teocentrismo da Igreja ao antropocentrismo renascentista. Esse conflito de ideias vai se traduzir em obras complexas, obras marcadas por um dualismo, por uma crise. E é aí que está a grande questão. Quando eu leio a poesia barroca, a literatura barroca produzida aqui no Brasil, que também será a mesma de Portugal, nós vamos encontrar algumas características bem simples. Que características? Ela será uma arte rebuscada, ou seja, o artista ele vai mostrar, assim como a palavra barroco quer dizer essa pedra, que é uma pedra irregular, ele vai mostrar justamente o conflito, a ansiedade dele, usando uma arte rebuscada, exagerada. O barroco é do exagero. A arquitetura barroca, quando você entra naquelas igrejas barrocas, você vê o exagero. E o poeta, ele vai ter um sentimento exagerado e ele vai expressar isso na sua literatura. Ele vai fazer o quê? Vai demonstrar esse dualismo, essa contradição entre aquilo que é religioso e aquilo que não é religioso. Então você terá uma literatura marcada por oposições, muitas antíteses, e você vai procurar observar como que o poeta tenta traduzir esse conflito através dessa figura de linguagem. Você vai ter uma obscuridade, uma certa complexidade na formulação das ideias, a agudeza com que ele formula seu texto, a forma como ele procura formular um raciocínio para poder sintetizar aquilo que é a sua crise, e mais, um sensualismo, quer dizer, a sensualidade da mulher, a sensualidade na observação do lado material ou materialista na observação da mulher, tudo isso aparece dentro das obras. E aí, como você tem uma consciência de efemeridade, da passagem do tempo, que o tempo passa, que as coisas são efêmeras, que as coisas vão se perder, surge uma necessidade de um carpe diem barroco. Esse carpe diem barroco, essa ansiedade de querer viver, aproveitar a vida, diante da consciência de que tudo que está ao nosso redor passa. É muito comum você pegar dois tipos de textos do barroco. Nós falamos de cultismo e conceptismo. Ora, qual é a marca do cultismo? No cultismo eu vou fazer jogos de ideias, então eu vou fazer muitas metáforas, metonímias, antíteses, hipérbatos. Eu vou pegar as figuras de linguagem, vou aplicá-las no texto para marcar a minha confusão de ideias, a minha irregularidade de raciocínio, para poder tentar traduzir essa confusão. Normalmente quem lê fica boiando literalmente no texto. Tem uma dificuldade de compreensão, até porque o artista quer expressar justamente isso. A dificuldade de entender esse mundo, o que está acontecendo com ele.
Por outro lado, tem o conceptismo. E dentro do conceptismo, eu já vou ter um jogo de ideias. A formulação de um raciocínio lógico, a tentativa de estabelecer causa e efeito, uma tentativa de explicar e tentar convencer, muitas vezes, o leitor sobre uma determinada ideia. Então, cultismo, conceptismo. São dois estilos, duas formas de composição que serão pertencentes ao barroco. Veja bem, falei cultismo e conceptismo, estou falando basicamente de barroco. Não coloque isso em nenhuma outra escola que estará incorreto. Agora, quem são os dois grandes nomes na literatura e você tem que prestar muita atenção? Quando estou lendo a poesia, o grande nome é Gregório de Matos. Você também estuda Gregório de Matos na literatura portuguesa. Mas é muito importante que você entenda que Gregório de Matos ele vai produzir. Eu listei 4 tipos de poesia. Na verdade, seriam 3, né? Mas vamos botar 4. Nós temos a poesia satírica, e por conta disso, ele vai ser chamado de Boca do Inferno. Afinal, ele faz críticas a governantes, a padres, a freiras, a autoridades. Ele é um sujeito que acaba criticando a sociedade pelo seu comportamento hipócrita, pelo seu comportamento inadequado, e ele coloca isso na sua obra. Então, essa poesia é uma poesia de que nós fazemos uma crítica social, por isso que ela é chamada de satírica. A poesia satírica, ela vai falar muito da sociedade da Bahia, a sociedade de Salvador, e vai denunciar, vai de alguma forma mostrar esse lado obscuro, esse lado não muito simpático da sociedade. Por outro lado, ele fará uma poesia religiosa. Essa poesia religiosa se reconhece porque normalmente é um pecador arrependido que está em busca de perdão. E como ele busca o perdão, ele vai sempre demonstrar uma postura de estar arrependido, ele está se mostrando temente ao destino, e está pedindo a Deus que dê a ele o pecado, e está sempre falando de Deus, Jesus, e ele mostra uma certa ânsia de ter o perdão. É a marca da poesia religiosa. Tem uma poesia amorosa que ele vai fazer muito para Maria dos Povos, a sua esposa, e ele vai justamente colocar ali um sentimento de que, Maria, aproveite a vida, vamos aproveitar o presente. Tem muito essa coisa do carpe diem, né? Porque a beleza da mulher é efêmera, é passageira, então vamos aproveitar. E aí, algumas horas, a mulher ela tem uma ambiguidade de anjo e demônio, quer dizer, tem horas que a mulher é anjo pela aparência, mas ela se mostra um demônio na tentação que ela provoca no homem. Quanto mais bonita, mais tentações ela revela em relação ao homem. É uma característica da poesia lírica amorosa. E tem uma poesia existencial, que é uma poesia que se debate muito a questão da passagem do tempo. Ele usa os elementos da natureza para poder chegar e mostrar que o homem é passageiro, o homem é efêmero. Então, não adianta ter grandes ambições na vida, porque você vai morrer, do pó viemos, ao pó retornaremos. Coisa que ficará muito claro quando eu for estudar Padre Antônio Vieira. Se na poesia existencial você tem a consciência da transitoriedade, da efemeridade da vida, quando você está lendo o sermão do Padre Antônio Vieira é diferente. Sermão é um texto em prosa. Você que vai à missa, vai à igreja, você assiste o padre fazer o seu sermão nas missas. Padre Antônio Vieira era um grande orador, era uma pessoa que tinha o domínio da oratória e que sabia expressar suas ideias. E o que acontece? Quando eu leio os sermões do Padre Antônio Vieira, normalmente ele pega um trecho bíblico, uma passagem bíblica, para poder, a partir dali, criticar o comportamento da sociedade. Então ele vai pegar temas políticos, sociais, aí vai falar do tráfico negreiro, vai falar da questão da escravidão dos índios, vai falar sobre a postura da igreja, a questão do padre que não sabe pregar ou que não é incapaz de convencer a plateia. Ele vai olhar para a sociedade e vai enxergar as suas mazelas, mas só que, ao contrário do nosso amigo Gregório, ele formula raciocínios lógicos. Então ele usa o silogismo, ele vai usar a dedução, vai usar a dialética, ele vai usar várias formas de formulação de raciocínio lógico na tentativa de convencer o ouvinte sobre o fato. E para isso, né, ele também, é claro, quer convencer você a ser parte da igreja, a fazer parte da igreja. Afinal, ele era membro da Companhia de Jesus, criada como uma forma de reação ao Renascimento, ao luteranismo, à reforma religiosa. E a Companhia de Jesus vai lançar-se nesse projeto de catequese. Então, quando eu critico o comportamento das pessoas, eu quero que elas se voltem para Deus, elas se aproximem de Deus. Então, meu amigo, barroco, eu falei rapidinho porque eu acredito que você está querendo coisas rápidas. E ó,
Olha aqui no quadro, dou um print aí para você e estude para o sucesso. Dê um like aqui embaixo, fala, ó, tô te seguindo, tem outra aula aqui embaixo, clica aí que você vai ver. E nos acompanhe, nos siga, afinal, o sucesso é seu, o Enem tá chegando e ó, beijo no coração, toda quinta-feira uma aula diferente de literatura. Tchau!